Bom pessoal, nesse vídeo eu vou resolver uma questão utilizando o método de Newton-Raphson. Só que antes de iniciá-la vou falar de algumas características aqui inerentes ao método. Então está aqui a fórmula, né, de Newton-Raphson. Eu vou chamar aqui o xn mais 1, o valor de x da próxima iteração. O xn eu vou chamar o x da iteração atual, menos o valor de f de x da iteração atual, dividido pelo valor da função derivada, né, f' de x da iteração atual. Então está aqui a fórmula de Newton-Raphson, né, como ponto de partida, né, uma vez que você isolou o intervalo, ou seja, né, você estabeleceu que nesse intervalo AB existe uma única raiz. Eu utilizei aqui como argumento importante aqui você partir do ponto médio, né? Ou seja, fazendo A é o extremo inferior, B é o extremo superior desse intervalo, né? Se você soma esses dois valores e divide por 2, você vai encontrar o meio do intervalo. Mas o método de Newton diz que desde que você esteja suficientemente próximo da raiz, e não precisamos de dois valores, precisamos apenas o que? De um valor para começar a investigar, ou seja, refinar a raiz utilizando um método iterativo. Então, tanto faz eu começar do ponto A, como eu começar aqui do ponto B, que se o método for convergente, né, se o método for convergente, você vai chegar na raiz com a precisão desejada. Tá, então a gente vai fazer quantas iterações, né? Então a gente vai, o que vai determinar o número de iterações vai ser o critério aqui de parada, né? Ou seja, então você pode utilizar desses três critérios, né, que foram colocados aqui no critério 1. Você vai pegar o módulo da diferença, né, do x da iteração atual com a iteração anterior menor do que o erro, ou, né, você pode pegar o módulo do valor da função, né, menor do que o erro, né, que é um valor, esse epsilon aqui é um valor estipulado, ou tem problemas que especifica aqui o número de iterações, né, ou seja, né, você vai fazer aquela quantidade especificada, o valor que você encontrar, né, você vai apresentar o resultado ali como solução. Uma coisa que eu gostaria aqui de chamar a atenção é que algumas pessoas têm confundido erro absoluto com erro relativo, né? Então vamos entender bem o que significa cada coisa. O erro absoluto ele está relacionado com a precisão, certo? Então se eu estabelecer ali uma precisão, né, vamos pegar aqui uma precisão de 0,5 e, né, suponha que o valor exato seja 10,0. Então você vai fazer ali, né, pelo método interativo, e aí quando você atingir um exemplo aqui 9,5, então você obteve ali o resultado em relação ao valor exato com a precisão ali de 0,5, né? Se você pegar ali a diferença entre o resultado exato, né, e o resultado que você encontrou, então você já pode o que? Parar, né? Se você estabelecer ali uma precisão igual a 0,5, igual ou menor. Só que para eu calcular o erro relativo, lembrando que o erro relativo ele está relacionado com um erro percentual, ou seja, né, você vai dividir o erro absoluto pelo valor do seu resultado. Então, fazendo essa divisão, o que acontece? Então, você vai pegar o que? 0,5 dividir pelo resultado, que é 10. De quanto é que dá esse valor aí? Vai dar 0,05. Ou seja, se você multiplicar por 100, você vai ter aí um erro relativo de 5% ou 0,05.
Então perceba que é bem diferente. O erro relativo ele não está relacionado com a precisão do número. Imagine que você tem um número muito pequeno e você obtenha lá um erro relativo de 5%. Então, a precisão vai estar em quantas casas decimais? Em várias casas decimais. Ou se você tiver um número muito grande, né? E aí você obtém um erro relativo, né, de 5%. Por exemplo, suponha que a resposta seria o que? 1000. Né? Um erro relativo de 5% seria o que? Em torno de 50. Né? Então perceba que tem uma diferença. O erro relativo ele não está relacionado com a precisão. Ok? O que está relacionado com a precisão é o erro absoluto. Então vamos resolver aqui um problema envolvendo aqui o método de Newton-Raphson. Então, a figura apresenta um vulcão em erupção. Né? Então está aqui, né, o cume aqui do vulcão. A relação entre a distância y, dada em milhas, né, percorrida pela lava, e o tempo t, dado em horas, é dado pela seguinte função, né, y igual a 7 vezes 2 menos 0,9 elevado a t. Existe uma aldeia no sopé da montanha a uma distância y igual a 10 milhas. Então, daqui, ó, em relação ao ponto mais alto, até esse ponto aqui, ó, mais ou menos aqui na base, né, da montanha, com a distância aqui de 10 milhas, o gabinete de proteção civil, ou seja, gabinete aqui é no sentido de a defesa civil, né, advertiu que os moradores da aldeia de que a lava chegaria às suas casas em menos de 6 horas. Calcule utilizando um método iterativo que recorre ao cálculo de derivadas o instante de tempo em que a lava do vulcão atinge a aldeia. Obtenha o resultado, né, com o erro relativo menor do que 10 elevado a menos 3. Utilize nos cálculos 4 casas decimais. Então, lembrando a vocês, né, então, o erro relativo aqui não é a precisão. Tá? Então, a gente vai ter que, a cada iteração, a gente calcula o erro relativo e vai testar para ver se está maior ou menor. Né? Quando ficar menor do que esse valor, a gente para e vai apresentar o x aqui, no caso t, né? Aqui como sendo a solução do problema. Uma outra coisa, quando a questão apresenta aqui erro relativo, né, e ele já deu aqui 4 casas decimais, então não importa, eu vou apresentar o resultado com essa precisão aqui que já foi, ó, dada a dica aqui na questão. Menos mal, né, porque ele não impôs que a gente calculasse qual deveria ser a precisão. Uma outra coisa aqui que a gente tem que é interessante é o seguinte, ele deu a dica aqui, ó, de uma identidade para derivar essa função aqui, mas mais à frente a gente fala a respeito disso. Então vamos começar. A gente vai aplicar aqui o método de Newton-Raphson, né, que é o método que recorre aqui a derivadas. Ok? Então vamos colocando aqui, né? Eu vou substituir y igual a 10 na equação, né? Por quê? Então vamos voltar lá, ó. Observe que ele quer o instante de tempo que a lava leva para chegar aqui a essa distância aqui de 10 milhas. Então eu vou substituir esse 10 milhas aqui, ó, nessa função aqui para encontrar esse valor, né? Ok? Então vamos lá. Então está aqui a função, né? Vamos substituir o valor de 10 milhas aqui na função para y igual a 10, né? Substituindo no lugar aqui de y, ok? Eu vou passar tudo para o primeiro membro, ou tudo para a direita, né? No caso aqui. Então esse 10 passou para o outro lado subtraindo. O que é que a gente teve aqui? A gente tem uma equação, né? Ou seja, igualando a zero. Vamos rearrumar aqui, ó. Essa equação igual a zero é o mesmo que a gente encontrar o que? A raiz
dessa função, ou dessa equação aqui. Então, se eu chamar toda essa expressão aqui de uma função f de t, ou seja, né, então o problema aqui poderá ser resolvido encontrando o que? A raiz dessa função aqui, né? Que é encontrar o resultado aqui dessa equação. Então vamos lá, né? Eu vou reescrever lá na página lá que a gente está resolvendo. Então está aqui, né? A raiz que a gente quer encontrar, que é essa função aqui. Para o método de Newton a gente precisa utilizar o que? A função derivada, né? Então eu preciso derivar essa função aqui. Então vamos derivar. Ó, eu vou utilizar essa identidade aqui para derivar aquela função. Lembrando o seguinte, ó, se você tem uma base elevado a x, como é que a identidade diz que é a derivada disso? Vai ser o que? A base elevado a x vezes o ln da base, ou seja, esse valor a é o valor da base. Então suponha aqui, né? Eu estou colocando aqui, ó, a derivada dessa função f' de t. Então eu coloquei aqui a função entre colchetes e a linha aqui que a gente vai derivar essa função que está aqui dentro dos colchetes, utilizando essa identidade aqui. Ó, observe que eu tenho aqui, ó, um número 7 que multiplica aqui uma expressão dentro do parêntese, menos 10, né? Então isso aqui eu tenho uma constante vezes o que? Uma função. Então quando eu derivo uma constante vezes a função, é a mesma coisa do que eu ter a constante vezes a derivada dessa função. Então a gente mantém esse 7 e vai derivar a expressão que tem aqui dentro, né? O que é que a gente tem aqui dentro do parênteses? A gente tem o que? O 2, né? A derivada de uma constante é 0. E vamos derivar aqui essa função exponencial, menos 0,9 elevado a t. Utilizando essa identidade aqui, como é que vai ficar? Vamos seguindo aqui. Ou seja, então eu mantenho aqui o 7, a derivada desse 2 é 0. E aqui, ó, utilizando a identidade, eu repito, né, a constante, então menos aqui 0,9 elevado a t, vezes ln, ó, da base. Qual é a base aqui? 0,9. Então vezes ln de 0,9. Vamos arrumar esse negócio aqui, né? Ou seja, então eu passei aqui o menos para frente, né? 7 vezes esse ln de 0,9 aqui é um número, ok? E a função é essa aqui, ó, função exponencial com base 0,9 elevado a t, né? Então esse número aqui, ó, multiplicando a função exponencial é como se fosse a constante, né? Então você tem a constante aqui, ó, menos 7 vezes ln de 0,9. E aqui é a função. Então tá aí a função derivada que a gente vai utilizar, né, para calcular os dados que a gente precisa ali para preencher a tabela, né? Então tá aqui, né, a função f de t e a função derivada. E as expressões que a gente vai utilizar são essas duas aqui. Então, seguindo aqui adiante, né, utilizando aqui a fórmula de Newton, o t aqui da próxima iteração é aquela forma que a gente viu, né, o da iteração atual, menos a razão, né, do valor da função pela derivada da função, né, do t atual. Ou seja, eu estou colocando aqui o intervalo, né, de 5 a 6. Ó, isso aqui eu fiz um teste, né, que ele falou lá na questão, no enunciado, em menos de o que? 6 horas. Aí eu coloquei entre 6 e 5, eu fiz o teste, substituí aqui na função e percebi que f de 6 e f de 5 a função muda de sinal, ou seja, uma característica de que existe uma raiz nesse intervalo. Mas lembra lá no início que eu comentei que para o método de Newton basta utilizar o que? Um valor. Então no enunciado da questão ele deu lá em menos de 6 horas, ele está dizendo para você que você pode utilizar esse valor 6 como
a iteração atual. Mas eu preferi fazer assim, né? Que eu gosto de checar as coisas. Eu joguei 5 horas aqui, vi que o valor da função f de 5 muda o sinal em relação a f de 6, e aí eu sei que tem uma raiz nesse intervalo. Ó, então o extremo inferior do intervalo aqui é 5, né? Eu estou colocando 4 casas decimais em tudo porque a questão me pediu isso, né? E, né, o extremo superior do intervalo 6. O erro absoluto aqui, ó, a gente vai colocar a diferença do valor de t da iteração atual menos o valor de t da iteração anterior em módulo, ok? E o erro relativo, né, então eu coloquei aqui a fórmula, ó. E o erro relativo, né, que é esse aqui, que é o erro absoluto dividido pelo valor numérico. Ó, em estatística, você calcula o erro relativo pegando o valor, ou o erro absoluto dividido pelo valor exato. Aqui em numérico, a gente não sabe qual o valor exato. Então a gente calcula o erro absoluto, ou o erro relativo, fazendo a seguinte razão: o erro absoluto dividido pelo valor atual, ok? Porque se a gente não sabe qual o valor exato, né, é o que a gente está buscando. Então uma forma da gente encontrar o erro relativo é isso aqui, né? Erro absoluto sobre o valor atual, que é o critério que a gente vai utilizar e o que foi pedido na questão. Então está aqui, né, o critério aqui colocado, né? Então essa expressão aqui, ó, erro absoluto dividido pelo valor atual. Isso aqui tem que ser menor que 10 a menos 3. Okay? Então está aqui colocado aqui o critério. Então, o ponto de partida, eu vou pegar o meio do intervalo, fazendo a mais b sobre 2. Então, se você somar aqui, né, 5 mais 6, 11, dividido por 2, dá o que? 5,5. Então, nessa interação 0, né, vamos colocar aqui, ó, substituir os valores, ó, 5, né, mais 6 sobre 2, isso aqui dá o que? 5,5. Pronto, vamos substituir aqui, né, e aí vamos calcular aqui o valor de f de t. Ó, o cálculo é esse aqui, ó, 7 vezes 2 menos, né, 0,9 elevado a esse t aqui. Eu posso ir aqui na calculadora, né? Então, vamos fazer... Opa! Vamos colocar um pouco aqui que a gente pode ver. Então, vai ser o seguinte, ó, né? É 7, né, vezes... Abre parênteses aqui, né? 2, né, menos 0, né, 0,9 elevado aqui a 5,5, fecha parêntese, menos 10, dá o que? Igual. Então tem lá, né, que é justamente esse valor, né, 0,0787, ok? Vamos colocar lá na tabela, no lugar aqui de f de t, e vamos calcular agora o valor aqui da função derivada. Então a gente vai substituir essa expressãozinha aqui, né? Então, como é que a gente vai fazer aqui? Então vai ser o que? Menos 7, né, vezes o ln aqui, né, de 0,9, fecha parêntese, vezes, né, 0,9. Aqui não entrou o zero, né? Deixa eu colocar aqui 0,9, mas não faria diferença. 0,9 elevado a 5,5. Então, elevado aqui a 5,5. Então, deixa eu só conferir aqui. Está. Então, dá o que? Igual. Então, dá esse valor aqui, né?
0, né, 41, 32, né? Aí vamos, né, substituir aqui na tabela no lugar de f' de t, ok? Agora a gente observe o seguinte, aqui a gente pega o que? A iteração atual menos a iteração anterior. Então no primeiro aqui a gente não tem iteração anterior, então aqui a gente não faz sentido calcular o erro, então a gente vai passar direto aqui, né? Então a gente vai para a interação n igual a 1, né? Então vamos utilizar aqui a fórmula de Newton, né? Então a fórmula de Newton vai ser o seguinte, né? Vamos pegar aqui os valores. Então é bom que fica aqui na memória, né? Então você vai pegar o que? O t atual, que é o que? O 5,5, né? Menos. Aí você vai pegar aqui o valor da função, né? Que é... Cadê? Esse valor aqui, cadê? Aqui, né? Dividido pelo valor, né, aqui, ó, iteração atual. Então vou dar aqui igual. Então 5.309, ok? Então eu substituí aqui o valor, né, 5.5 menos esse aqui dividido por esse, então, né, de acordo com a fórmula. Então vai ser o que? O f de t0 menos 0,787 dividido pelo f' de t0 aqui, né? Então fazendo essa conta deu aquele valor lá, 5,3096. E aí vamos substituir aqui, né, no lugar aqui de tn. Pronto, aí a gente vai substituir o próximo valor aqui na função, né? Então esse novo t que encontramos, vamos substituir aqui na função, né? Então ele está aqui, ó, substituído o t aqui, menos 10, ok? Pronto, vocês viram como faz lá na calculadora, né? Então, para adiantar um pouco aqui, né, e quem for fazendo o passo a passo pode ir pausando o vídeo enquanto faz as contas para ir conferindo, né? O resultado disso aqui, ó, deu menos 0,0008. Aí eu vou substituir aqui na tabela, né, e vou fazer o mesmo. Agora eu vou substituir esse valor aqui de t na função que é derivada, ó. Então substituindo aqui na função derivada, encontramos esse valor aqui, ó, 0,4215. Vamos, né, preencher aqui na tabela, ok? E agora calcularemos aqui o erro, né, que é o valor da iteração atual, né, menos a iteração anterior em módulo, ok? Então, a iteração atual é o que? T1, a iteração anterior é o T0, fazendo a diferença, ó, atual menos anterior aqui. Encontramos esse valor aqui, ó, 0,1904, ok? Então vamos substituir aqui. E aí vamos voltar lá para poder fazer o teste, né, do erro relativo. O erro relativo é o que? É o erro absoluto, que é esse aqui calculado, dividido pelo valor atual, pelo x atual. No caso aqui é o t atual, que é esse 5.33096. Então eu vou dividir esses dois. Então valor atual, ou o erro absoluto dividido pelo valor atual, vai dar isso aqui. Observe que ele é maior do que o que? A precisão. Então a gente vai o que? Continuar. Então a gente coloca aqui, continua. Vamos agora para o n igual a 2, ok? Então vamos colocar aqui a fórmula de Newton, ou seja, o t da próxima interação, que é o t2, vai ser o que? T1 menos f de t1 dividido por f' de t1. Então a gente vai fazer a mesma coisa, né? Vai substituir na função, ou nos valores que a gente já tem aqui, né? Então vai ser esse, ó, 5, né, 3096, que é esse aqui, dividido por f de t1, que é esse, dividido por f' de t1,
que é esse aqui. Então está aqui substituído. Fazendo essa conta, vamos encontrar aqui, ó, 5.3114, né? Então no n igual a 2, vamos colocar aqui, né, o valor do t atual e, né, a gente vai pegar agora esse t atual e vai substituir aqui na função. Olha ele aqui, ó, 5.3114, já substitui aqui, ó, no lugar de t aqui na função. Então, calculando aqui, encontramos, ó, 7,8928 vezes 10 a menos 8. Olha, pessoal, eu escrevi assim porque, né, no Excel, potência de 10 é esse E aqui. E o expoente é o número que vem depois desse E. Então, aqui, ó, esse é o, né, o valor numérico vezes 10 elevado a esse expoente aqui, né? Então você pode escrever assim no Excel. Então substituir aqui, ó, se você colocar no Excel lá e fixar para 4 casas decimais, isso aqui ia dar 0,0000, certo? Ia apresentar 0 aqui. Eu coloquei aqui, né, para a gente ter a noção que é um número pequeno, mas não é 0. Aí a gente volta agora, vai substituir o valor para a função, porque o teste que a gente tem que fazer é isso aqui, é do erro relativo, tem que ser menor do que isso aqui, né? Do que 10 a menos 3. Ok? Então vamos substituir esse valor que a gente acabou aqui de obter, ó, da iteração atual, substituir aqui na função derivada e vamos ver o valor que dá. Deu igual a 0,4214, que está aqui. Então vou substituir aqui. E agora a gente vai calcular o erro absoluto fazendo esse aqui, ó, 53114 menos 5,3096, né? Então o erro absoluto vai ser o que? T2 menos T1, fazendo essa diferença, deu que 0,0019. Vamos colocar aqui na tabela, mas para saber se eu continuo, né, o critério foi o que? Erro relativo, ou seja, esse erro aqui menor que 10 a menos 3. Então vamos fazer o teste aqui. Já temos o cálculo aqui, ó, do erro absoluto, tá vendo? E eu vou dividir o erro absoluto pelo valor atual para ter o erro relativo. Então tá aqui, né, o erro absoluto dividido aqui pelo valor atual. Isso aqui deu o que? 3,3456 vezes 10 a menos 4. Portanto, é menor que 10 a menos 1. Então, chegamos na solução. Ou seja, então, o resultado é esse aqui, ó. Então, eu reescrevi ele aqui. Ou seja, então a solução, né, como o problema já estabeleceu ali 4 casas decimais, deu o que? 5,3114. Okay, então tá aí o resultado. Pessoal, tem mais uma coisa aqui a apresentar, que é o seguinte: eu vou mostrar como a gente pode fazer isso aqui no Excel. Então vamos lá, né, para o Excel. Tá aqui. Então já deixei aqui, né, engatilhado as coisas. Aqui está a função, né, a função derivada, que é o que a gente vai precisar. O intervalo, opa, aqui tá, eu só preciso consertar aqui, né? É de 5 a 6, né? Que a gente começou aqui, né? Então aqui também, né? Esse aqui vai ser o que? 5 e o que? 6, né? Pronto, então eu vou colocar aqui iteração 0. Okay. O x0 da primeira iteração que a gente colocou, eu pedi para calcular o valor médio. Mas tanto faz eu colocar
esse 6 aqui que foi dado no problema, que vai dar a mesma coisa, ou vai dar o mesmo resultado. Só pode, talvez altere ali uma iteração a mais, uma iteração a menos. É isso que pode ocorrer. Então vamos lá. Eu vou pegar o A, né, mais o B aqui e vou dividir por 2. Okay? Então tá aqui a primeira iteração. Aqui eu vou escrever o que? A função, né? Igual. Então tá aqui uma colazinha, né? Uma pesca que eu coloquei para calcular. Vamos lá. 7, né? Vezes. Abro parêntese. Onde tem lá 2 menos 0,9, né? Vezes. Desculpa, não é vezes, é elevado, né? Elevado a t aqui. O t é o valor que está aqui nessa célula do lado, okay? Ó, aqui eu coloquei x, porque assim, normalmente a gente calcula f em função de x, mas o x aqui está fazendo o papel de t aqui na função, né? Menos 10, então menos 10, então está aqui tudo, né? 7, 2 menos 0,9 elevado a t, que é isso aqui, menos 10, vou apertar aqui igual, então ele calculou, beleza. Então vamos colocar aqui para calcular a derivada, que é menos 7, né, vezes ln de o que? 0,9, ok, né, vezes 0,9 elevado a t. T é o valor que tiver aqui nessa célula. Então vamos apertar Enter. Está aqui calculado. Aqui, pessoal, eu utilizei também o seguinte, ó. Eu utilizei aqui 4 casos aqui. Eu utilizei aqui para estabelecer aqui a quantidade de casas decimais. Então eu fixei tudo aqui em 4, né? Eu já deixei formatada aí a tabela, né? Então na primeira iteração não tem cálculo de erro, né? E nem o que aqui da raiz, né? Vamos a partir da segunda. Ó, para ficar um processo totalmente automático, eu vou fazer o seguinte: para atualizar uma unidade em cada um, eu pego aqui o valor dessa célula e somo mais um, certo? Que aí eu só copio a linha e colo, que aí fica mais fácil. Aqui eu tenho que aplicar a fórmula de Newton, né? Que é essa aqui. Então vai ser o que? O x da próxima iteração. Então vamos lá, é o que? O x da iteração atual, no caso aqui, isso aqui, menos f de x, que está aqui, dividido por f' de x, que é esse valor que está aqui. Então, apertei o Enter, ele calculou. Aqui, como eu já escrevi a função, basta o que? Arrastar aqui para baixo. E aqui basta eu também arrastar aqui para baixo. Pronto, está aqui. Nesse caso agora, eu vou calcular o erro absoluto, igual, é um módulo, né? Módulo no Excel é ABS, vou abrir aqui parêntese, vai ser o valor atual menos o valor anterior, aperto o que? Enter, então está aqui calculado. E o erro relativo aqui vai ser igual, né? Eu vou pegar aqui, é o erro absoluto dividido pelo módulo, então ABS, do valor atual. O valor atual é esse aqui, ó. Pronto. E aqui eu vou colocar uma lógica, né, para fazer o teste se chegou na raiz ou não. Então o teste é esse aqui, ó, é o critério. Opa, ainda tem um errinho aqui no critério, deixa eu só corrigir. Aqui é manual mesmo, aqui é só uma informação. 1 vezes 10 a menos 3, que é isso aqui, né? Então vamos lá. Então eu vou apertar igual. Eu vou colocar a função se, né? Abre parênteses. Então eu vou colocar o teste lógico. O teste lógico é o seguinte, né? Ele quer que esse erro relativo aqui
seja o que? Menor do que 0,01. Ou seja, então o erro relativo ele já está calculado aqui. Ó. Se o valor dessa célula for menor do que 0,001, aí o ponto e vírgula, ou seja, eu quero que ele escreva nessa célula, se ele atender o critério, eu quero que ele escreva a raiz, então vai ser esse aqui. Se não, se for falso, eu quero que ele escreva a informação na tela aqui, ó, continua, certo? Lembrando que a informação que tem que ser escrita na tela tem que estar entre aspas. Então eu aperto o Enter aqui, pronto, né? Então isso aqui está maior do que 0,01. Pronto. A partir da iteração 1, a lógica já está implementada. Então o que é que eu faço aqui? Eu copio a linha. Então vou selecionar aqui, ó, essa linha aqui. Dou um Ctrl C e colo na linha de baixo. Ctrl V. Pronto. Ah, ele já achou a solução, ó. Deu esse valor aqui. Só que eu quero com a precisão. Opa! Com a precisão aqui de 4 casas decimais. Então tá aqui. Então tá aqui a nossa solução. Deixa eu só marcar aqui. Beleza, então tá aí, né? Então tá aí explicado, né, como aplica o método e também como montar a tabelinha no Excel. Obrigado e ficamos por aqui.